Há perdas que parecem insuperáveis. Mas o que acontece quando a própria tentativa de superação se revela um abismo de crueldade? A família que conhecerão, abalada pela morte de sua matriarca, buscou um novo começo, mas encontrou apenas uma escuridão ainda mais profunda. Esta é a história de como a esperança se transformou em veneno e como um sorriso encantador quase custou a vida de inocentes. Preparem-se, porque as camadas de maldade são dilacerantes. Vamos ao relato. Quando minha mãe, Sofia, faleceu, meu pai, Fernando, ficou completamente sem rumo. Ele se viu, de repente, tendo que cuidar de 2 crianças sozinho. Eu tinha apenas 8 anos, e minha irmã, Isabela, tinha 6. Lembro-me que foi um período de uma dor indescritível, um vazio que parecia engolir tudo. Durante mais de um mês, esconderam da Isabela que nossa mãe havia partido. Eu, mesmo sendo um pouco mais velho e entendendo a gravidade da situação, preferia que tivessem escondido de mim também. Até hoje, guardo a imagem vívida do corpo pálido de minha mãe dentro daquele caixão, uma cena que me assombra. Eu queria que a minha última imagem dela fosse outra, algo mais alegre, como nos dias de sol, quando ela corria atrás de mim e da Isabela pelo quintal, com um sorriso radiante, toda feliz, a risada dela ecoando pelo ar. Dizer que superamos a perda de Sofia é um grande exagero. Nós apenas aceitamos, ou tentamos aceitar, a ausência. Isabela mudou muito. Ela se recolheu, perdeu parte da sua vivacidade infantil. Ninguém em casa nunca mais foi o mesmo. A alegria que antes preenchia cada canto da casa deu lugar a um silêncio pesado, interrompido apenas pelos suspiros e pela tristeza velada. 2 anos depois que minha mãe partiu, meu pai Fernando fazia o que podia, dava o seu melhor para nos manter de pé. Nossa avó, Dona Clara, ajudou muito a gente, principalmente com a Isabela, que era a mais afetada. Meu pai tentava ser forte por nós todos, mas até ele tinha limites para a dor. Às vezes, eu o via ir sozinho para o fundo do quintal, para um canto mais isolado, onde ele podia chorar sem que a gente visse, sem nos preocupar. Ele não queria que a gente o visse desmoronar. Aquele homem, que sempre foi um pilar de força, agora carregava o peso do mundo em seus ombros. Meu pai era uma pessoa muito querida na comunidade, e por causa disso, todo mundo queria que ele fosse feliz novamente, que encontrasse um novo amor, que conhecesse alguém e se casasse de novo. Todos diziam que ele precisava encontrar alguém para ajudar ele, principalmente para cuidar de mim e da Isabela. No entanto, ele não queria. Ele não queria conhecer ninguém e muito menos se casar. Ele ainda era muito apegado à lembrança de minha mãe. A memória dela era um tesouro que ele guardava com fervor. Lembro-me de um dia em que ele chegou em casa e descobriu que Dona Clara, em uma tentativa de ajudá-lo a seguir em frente, tinha doado todas as roupas de minha mãe. Ele ficou furioso, uma raiva que eu nunca tinha visto nele. Foi a primeira vez que eu vi meu pai discutir com a minha avó, a voz dele embargada pela dor e pela frustração. Mas hoje eu até entendo Dona Clara. Meu pai tinha que seguir em frente, mesmo que doesse. Infelizmente, ele não conheceu a pessoa certa naquele momento. Durante muito tempo, parentes e amigos ficavam tentando arrumar alguém para ficar com meu pai. Era até engraçado, de certa forma. Meu pai era um partidão, não tinha vícios, era funcionário público, tinha casa própria e possuía um belo imóvel comercial que estava alugado na época, garantindo uma boa renda. Muita gente sempre aparecia com uma prima, irmã ou amiga encalhada, oferecendo-as para ele. Meu pai sempre recusava, com educação, mas com firmeza. Mas o povo não desistia. Tentavam casar ele de qualquer jeito. Em toda festa de família e até na igreja, sempre aparecia alguém apresentando alguma pretendente para ele. Tinha até mulher casada se oferecendo para meu pai. Lembro que Dona Clara ficava revoltada com a cara de pau de algumas que apareciam. Mas meu velho continuava rejeitando todas e não queria saber de compromisso sério. Até que, depois de um bom tempo, apareceu uma mulher por quem ele acabou se interessando. O nome dela era Mariana.
Fizeram tanta propaganda dessa mulher que ele acabou cedendo à pressão e à curiosidade. Diziam que a beleza dela era rara, que era uma mulher prendada e que adorava crianças. Isso, de fato, conquistou meu pai, que sempre priorizou o nosso bem-estar. A primeira vez que eu vi Mariana foi em um almoço de domingo. Meu pai a levou em casa para que eu e Isabela pudéssemos conhecê-la. Ela tinha 33 anos, era viúva e não tinha filhos. Meu pai tinha 36 anos nessa época. Mariana era membro da igreja que uma vizinha frequentava, e foi através dessa vizinha que meu pai a conheceu. No começo, eu e Isabela resistimos muito. Não queríamos aceitar Mariana lá em casa. O fantasma de nossa mãe ainda era muito presente, e a ideia de uma substituta nos assustava. Mas, aos poucos, ela acabou nos conquistando, principalmente por causa da história dela, que era bem parecida com a do meu pai. Ela perdeu o marido dela na mesma época em que perdemos minha mãe, o que criou uma conexão inesperada. Mariana era bem carinhosa, principalmente com a Isabela, que era mais sensível. Ela adorava pentear os cabelos dela, fazendo tranças e laços. Ela dizia que sempre quis ter filhos, mas não podia por conta de uma má formação que ela tinha no útero, o que a impedia de engravidar. Depois de uns 8 meses de namoro, meu pai e Mariana resolveram se casar. Ela era bem religiosa e meu pai também, e eles não queriam ficar em pecado, como diziam. Quando ela foi morar em casa, ficamos muito felizes. É claro que ela não substituía minha mãe, mas ajudava meu pai, que tinha uma carga de responsabilidades enorme para carregar sozinho. E aos poucos, nós fomos nos acostumando com a presença de Mariana em casa. Ela brincava comigo, brincava com a Isabela, nos contava histórias, e aos poucos, ganhou a confiança de todos nós. Parecia que a paz tinha voltado para nossa casa. Depois de cerca de 1 ano que meu pai e Mariana estavam casados, tudo estava indo bem. A rotina se estabeleceu, e a casa, antes tão silenciosa, agora tinha risadas e conversas. Mas então, a Isabela começou a ficar doente com frequência. Era uma série de mal-estares, febres inexplicáveis, fraqueza. Ela teve até que se afastar da escola. O primeiro diagnóstico foi de alguma alergia severa. Podia ser algum alimento, lactose, várias hipóteses foram levantadas, mas o médico não tinha certeza de nada. A cada dia, Isabela parecia mais frágil, e a preocupação de meu pai e de Dona Clara crescia exponencialmente. Depois de várias internações, infelizmente, perdemos minha irmã Isabela. E mais uma vez, entramos em um luto que arrancou uma parte de nós. Mariana chorou muito no velório da minha irmã. Parecia até que era sua filha biológica, tamanha a sua dor. Meu pai nem conseguiu ficar no velório. Ele passou mal e teve que ser medicado. A dor da segunda perda em tão pouco tempo era insuportável. As coisas lá em casa nunca voltaram ao normal. Depois de uns meses, nós apenas seguimos em frente e aceitamos, assim como fizemos com minha mãe. A vida parecia uma sucessão de perdas e lutos. Quase 1 ano depois da perda de Isabela, chegou a minha vez de começar a adoecer. Eu comecei a ter os mesmos sintomas da minha irmã: fraqueza, náuseas, tonturas. Meu pai ficou desesperado, preocupado. Ele acreditava que podia ser algo genético, já que a Isabela teve os mesmos sintomas. Eu me lembro que ele me pegou no colo, me colocou no carro dele, e nós fomos para outro hospital, fora da cidade onde a gente morava. A Isabela faleceu sem ter um diagnóstico preciso, e meu pai acreditava que podia ser até erro médico, e por isso me levou em outro lugar, buscando uma segunda opinião, uma esperança. Recordo-me que Mariana não gostou muito da decisão. Ela achava exagero a gente sair da cidade, que era desnecessário. Ela e meu pai até discutiram. Ele gritava para ela que não ia me perder, que não suportaria mais uma perda. Nessa época, eu morava no interior de São Paulo, na cidade de Rio Claro. Meu pai me levou para ser tratado na capital, em um dos melhores hospitais. Eu fiz vários testes e alguns exames, e acabaram descobrindo que eu tinha sido envenenado. Por incrível que pareça, chamaram até a polícia. Meu pai quase foi preso.
Chegaram até a questionar se a morte da minha irmã e da minha mãe tinha sido pelo mesmo motivo. Meu pai, em meio ao choque, explicou que minha mãe faleceu por causa de um câncer, e ele tinha vários exames e o histórico hospitalar dela para comprovar isso. Ele também entregou para a polícia o atestado de óbito da minha irmã e alguns exames que ela tinha feito antes de falecer. E, pelos exames dela, encontraram várias substâncias que indicavam envenenamento. Era difícil entender como é que o médico que atendeu ela não tinha visto aquilo, como algo tão óbvio passou despercebido. Meu pai foi chamado diversas vezes para prestar depoimento. Chegaram a cogitar até prender ele, com receio que ele fugisse. Dona Clara e Mariana também tiveram que comparecer até a delegacia para depor. Na época, muita gente julgou meu pai, pensando que ele queria mesmo se livrar dos filhos, que ele era um monstro. O clima em casa estava estranho, pesado, carregado de desconfiança. Todos estávamos apreensivos, vivendo um pesadelo. Até que a polícia apareceu em casa e prendeu Mariana. O médico que cuidou da minha irmã também foi preso. Descobriram que esse médico e Mariana eram amantes e já fazia um bom tempo. Segundo a polícia, ele alterou o atestado de óbito da minha irmã para que ninguém desconfiasse da verdadeira causa da morte. O plano deles era se livrar de mim, provavelmente, depois se livrar do meu pai. Meu pai era auditor da Receita Federal e tinha uma boa remuneração. A pensão ficaria com Mariana. Além disso, ele tinha um imóvel comercial que valia muito dinheiro na época, além da nossa casa. Embora eu e meu pai tenhamos conseguido nos livrar de Mariana, ele nunca se perdoou, pois não conseguiu salvar a minha irmã. Infelizmente, todos nós fomos enganados por Mariana, pois atrás do sorriso e da beleza que ela tinha, se escondia um demônio faminto por ganância e poder. Uma lição amarga sobre a verdadeira face da maldade. Que história devastadora. A dor do luto já é imensa, somada a essa traição cruel é inimaginável. Força para Lucas e o pai. É chocante como a maldade pode se disfarçar. Mariana e o médico merecem pagar por cada vida destruída. Não é só a perda, é a forma como ela aconteceu. Essa traição de Mariana é um nível de crueldade absurdo. Meus pêsames pela Isabela. Que pesadelo! Que sirva de lição para todos nós. Nem sempre quem se aproxima na dor é anjo. Olhos abertos sempre. A vida é dura, mas a verdade liberta. Espero que Lucas e seu pai encontrem a paz que merecem após essa provação terrível. Há feridas que o tempo não cicatriza, apenas as esconde sob camadas de resignação. O que se desenrolou na vida de Fernando e seus filhos, Lucas e Isabela, é um testemunho da crueldade humana e da resiliência forçada. A figura de Mariana, que prometia um novo começo e um alívio para a dor do luto, revelou-se um predador, usando a vulnerabilidade da família como disfarce para seus planos nefastos de ganância. Esta história serve como um lembrete sombrio de que, às vezes, o maior perigo pode vir de quem se apresenta como anjo salvador e que, embora a justiça possa ser lenta, a verdade, por mais dolorosa, é o primeiro passo para a cura de uma alma marcada. Se esta história te impactou, compartilhe seus pensamentos nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais relatos como este.